A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, bem-vinda à primeira aula do curso Amigos da Bíblia. E os dois primeiros personagens, ou melhor, as duas primeiras personagens, serão Noemi e Ruth. E no arquivo que você vai receber, você vai ver lá várias passagens bíblicas, o contexto em que essa história se desenvolveu. Vocês poderão observar que era no tempo dos juízes, né? Não havia rei sobre Israel, não havia um rei ali para reinar naquele povo, então eram os juízes que ali faziam algo por aquela nação. Porém, na Bíblia e nas passagens que estão lá naquele arquivo, vocês poderão ver que cada um fazia do jeito que bem entendia. E nós sabemos que quando as pessoas começam a fazer o que querem, sem se dar conta e sem até mesmo perguntar e saber a vontade de Deus, as coisas não vão bem. Então, as duas primeiras personagens serão Noemi e Ruth. E amigos da Bíblia, a amizade entre elas, entre a nora e a sogra. A cultura brasileira nos faz, às vezes, fazer muita piada com sogra, ter aquele pé atrás com a sogra. Porém, Noemi e Ruth se davam muito bem. E Noemi era Noemi, Ruth e Orfa. Porém, até o final dessa história, só ficou mesmo a Ruth junto com Noemi. Então lá vocês vão poder ver que Noemi morava em Belém. E ali houve uma fome muito grande. Ela e seu esposo, Elimeleque, mas seus dois filhos, Maalon e Quilion, foram para Moabe e lá ficaram durante esse tempo. E lá, Maalon e Quilion tomaram para si esposas moabitas. Porém, como eu disse, olha só, esse coraçãozinho tão triste, é assim que fica a pessoa, a nação, a cidade, a família, que faz aquilo que acha melhor, não aquilo que a Bíblia nos ensina, não aquilo que o Senhor nos orienta. Então, por mais que a pessoa ache que está fazendo tudo direito e que está tudo dando certo, mas se ela não está na vontade de Deus, é assim que se fica. Agora, quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós ficamos felizes. E assim eles foram para lá. Os filhos de Noemi tomaram para si as esposas, porém, depois de um tempo, faleceu o esposo de Noemi, Elimeleque. Sabe como que ela ficou? Muito triste. Ai, o que está acontecendo comigo? Depois de um tempo, morreu os dois filhos de Noemi. E aí ela até mudou de nome, falou: não quero mais ser chamada de Noemi, quero ser chamada de Mara, pois grande amargura está dentro de mim. Quantas vezes nós não estamos como Noemi? Estamos com o nosso coração cheio de amargura, cheio de raiva, cheio de decepção. E Noemi colocou a culpa daquilo tudo em Deus. Nossa, mas quantas vezes até mesmo nós passamos por isso? Algo que nos acontece, alguma adversidade carrancuda da vida nos vem e nós pensamos assim: Deus se esqueceu de mim, Deus não gosta mais de mim, Deus está me castigando. E assim era Noemi. Ela estava desse jeito: o Senhor está me castigando, tirou meu filho, meus filhos, meu esposo. E assim ela ficou com as duas noras, Orfa e Ruth. E ali naquele tempo ela pensou: eu vou voltar para Belém, vou voltar para minha terra. E aí ela dispensou as suas duas noras. Orfa se despediu com muito choro da sua sogra, mas voltou para a casa dos pais. Porém, Ruth disse para ela: não te deixarei e vou contigo. E o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Então, nós podemos ver que Noemi deve ter sido uma pessoa muito boa para suas noras. Aí nós paramos e pensamos assim: será
que nada aconteceu de errado, por mais que nós temos uma amizade, algum parente que nós amamos muito, sempre acontece alguma coisa ali, mas o amor nos ajuda a modificar aquilo, nos ajuda a perdoar e seguir em frente. Então eu creio que Noemi foi uma pessoa muito boa para aquelas duas moças. Órfã voltou para sua mãe, porém ela se despediu com grande amargura de sua sogra. Porém Ruth continuou com ela. E essas duas personagens que nós vamos falar nessa primeira aula, Noemi e Ruth. Então prestem bem atenção que Noemi estava muito amargurada, sem esperança, ela não tinha mais esperança, e quando nós perdemos a esperança é algo terrível na nossa vida. E quando nós estamos decepcionados com alguém, chateados com alguém, bravos com alguém, é ruim, não é? Mas quando nós temos esse sentimento para com Deus, é pior ainda. Porque por mais que nós estejamos assim, acho que algo dentro de nós diz que não é bem por aí. Pense aí agora com você, um momento que você passou assim, porque todos nós passamos, mas o Senhor é tão bondoso e misericordioso que Ele nos ajuda até mesmo nesses momentos. Eu já passei por momentos assim, que eu achei, e foi como Noemi, momento de luto, que eu achei que Deus estava com raiva de mim e estava me castigando. Depois de um tempo, eu consegui ver o cuidado de Deus naquele momento. E até mesmo nos dá até uma vergonha, uma tristeza no coração de saber que eu fui tão ingrata, né? Que nós somos tão ingratos com Deus neste momento. E depois nós podemos ver ali o cuidado de Deus conosco nestes momentos de adversidades, de luto, de lutas na nossa vida. E assim era Noemi. E é o que eu quero falar para vocês da amizade das duas, porque foi um amor, foi uma amizade muito grande. Né? Então nós podemos ver isso porque Ruth não tinha mais, né? A sua sogra, ela liberou ela de qualquer compromisso e ela não tinha mais nenhuma responsabilidade, nenhum mais compromisso com Ruth, com Noemi. Então ela ficou por amizade. E Noemi, né? Apresento vocês Noemi. Noemi estava tão amargurada, tão triste e desesperançosa e resolveu voltar para a sua cidade. E quando ela diz para Ruth, não vá comigo, pois Deus não tem sido bom comigo, pois Deus... E começou ali a jogar as suas amarguras contra o Senhor. Às vezes, a nossa amargura, a nossa desesperança, a nossa decepção com alguma coisa na vida, nos torna assim... nos arautos, não do evangelho, mas contra até mesmo o evangelho. Porque Ruth disse, o seu Deus será o meu Deus. E Noemi disse assim, meu Deus, o que está me castigando? É mais ou menos isso. Então, quando nós estamos ali muito amargurados de alma, estamos decepcionados, por que Deus deixou isso acontecer? Nós acabamos falando, olha, não vem não, porque não vai ser fácil, não, Deus ele está me castigando. E sem querer foi isso que Noemi disse. Porém, é aí que eu quero falar com vocês, a amizade, o poder da amizade. E Noemi estava assim, porém Ruth falou, não, eu vou junto com você. E assim as duas foram juntas para Belém. Então, quando Ruth percebeu que Noemi estava tão amargurada, ela falou, não, vamos, eu vou com você, o seu Deus é o meu Deus. Deus é tão misericordioso que mesmo quando nós passamos por este momento, Ele está cuidando de nós e nos ajudando. Por quê? Vocês acham que Noemi nunca disse os grandes feitos do Deus de Israel? Claro que sim. Então Ruth já deveria ter ouvido várias histórias desse Deus maravilhoso, dessa terra maravilhosa que passou por um momento de fome. Mas que Deus era Deus e que Deus poderoso era o Deus de Israel, que tirou o povo do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que ganhou várias lutas com Gideão, com Josué. E mesmo que Ruth estava amargurada, ela falou, eu vou com você. Porque quando nós percebemos que nosso amigo ou alguém próximo a nós está assim, ficamos ali do lado, oramos por ele, por ela e esperamos também, porque uma hora tudo volta ao normal, aquela tristeza assenta e nós podemos ver a gloriosa e poderosa mão do Senhor sobre nós. E as duas chegaram ali.
com a sua amizade agora, mas ela mesmo assim tratava muito bem de sua sogra, mesmo não tendo mais aquela responsabilidade. E elas continuaram juntas. E vocês conhecem essa história? Quantas pessoas ainda vão falar dessa história e cada vez você vai descobrir algo novo durante essa história. Então, Ruth é um livro pequeno, leia ele, depois leia de novo e você vai ver a providência de Deus. Nesse momento, nós estamos falando da amizade entre as duas e do poder da amizade. E ali elas permaneceram. Noemi já era de idade, Ruth um pouco mais nova, né? Então resolveu ali, falou, ó, eu vou na roça, como nós dizemos no interior, e vou pegar ali o que sobrou daquela plantação e para a gente poder comer. E vocês sabem que aquela plantação, que aquela lavoura era de Boaz, o remidor da família. Boaz nos indica também a Jesus. Ele é o nosso remidor. Ele nos redimiu de todo o pecado quando venceu a morte lá na cruz. Então elas foram para lá e Boaz foi muito carinhoso, muito educado, muito bondoso com Ruth, porque a fama se espalhou. Lembre-se que Noemi não foi por mal, mas quis dizer, se meu Deus está me castigando, ele vai castigar todo mundo, então não venha para ele. Então Noemi estava assim. Porém, Ruth estava ali batalhando para cuidar da alimentação dela, de sua sogra. E Boaz era o remidor. E quando Noemi olhou Ruth chegando com um monte de coisa, falou assim, na lavoura de quem você foi? E ela falou de Boaz. E Noemi se lembrou que Boaz era o remidor de sua família. Então ele poderia se casar com Ruth. Então o coração de Noemi, que estava tão amargurado, começou a ficar feliz de novo, porque ela falou assim, é a providência do Senhor sobre a nossa vida. Então, Deus é tão misericordioso que trabalhou no coração daquela esposa que perdeu seu esposo, daquela mãe que perdeu seus 2 filhos e que se viu naquela situação, numa situação em que não é como nós vivemos hoje, uma situação que quando alguém perdia os filhos, o esposo, ela ficava totalmente desprotegida. Mas ali ela começou a ver que Deus estava com ela sim, e que apesar de nós servirmos a Jesus Cristo de todo o nosso coração, adoramos Ele em espírito e em verdade, o luto, as lutas, as adversidades vêm na vida também do crente. Então, não é que às vezes acontece algo e nós falamos assim, Deus está fazendo isso comigo. É que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, algo ruim pode nos acontecer em nossa família. É o que o pecado trouxe para o mundo. Mas como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Noemi começou a prestar atenção que Deus, aí ela começou a abrir os olhos dela e ver que tinha sim a mão do Senhor. E ela disse para Ruth. E Ruth, tudo que Noemi dizia, ela obedecia, porque sim, estava sendo bons conselhos. E Ruth se preparou para buscar mais comida. E Boaz olhava e dizia assim, que mulher valorosa, que mulher virtuosa! Ela poderia ter ficado na sua terra, se casado novamente, ter vivido a sua vida, porém não quis desamparar a sua sogra e está aqui com ela lutando. Então, essa amizade começou a se espalhar dizendo, que mulher virtuosa é Ruth! Noemi voltou muito amarga, Mara, mas Ruth está cuidando dela. E Noemi disse assim, Ruth, se lava, passa aquele perfume, aquelas especiarias que eles usavam, coloque uma capa sobre você, troque de roupa. E quando Noemi diz isso, nós podemos ver assim, sabe aquele coração que está assim? Nós ficamos tristes, sim, tem muita tristeza no mundo e às vezes nós passamos muita tristeza, mas ela tem que visitar o nosso coração, não fazer morada. Então, essa tristeza que estava em Noemi começou a se tornar em alegria. Então ela disse, muda de roupa, quando é isso, deixa o passado para lá.
Nós não esquecemos, ela não esqueceu o tempo que ela passou com seu outro esposo, com o seu sogro, com o seu cunhado, cunhada, com ela, com Noemi lá em Moabe. Não é isso, não é amnésia, mas já passou. Deus tem algo novo para nós. Então, o que está aí te travando, o que está aí te magoando tanto, peça para Deus e já passou. Não vai esquecer, não é amnésia. Já passou, porém Deus tem algo novo para nós. Então, Ruth fez isso e foi e descobriu o pé de Boaz quando ele estava dormindo e ali ficou. Boaz procurou o outro remidor não quis e ele se casou com Ruth. E Ruth teve um filho e sabe, Noemi disse assim: agora não quero mais me chamar Mara, pois Deus está... Então, através de Ruth, Noemi pôde ter um neto. E sabe como se chamava esse neto? Obed. E Obed era pai de Jessé, que era pai de Davi. Então, olha só, se Ruth e Noemi não tivessem continuado com a sua amizade. Mas tia Michele, elas eram nora e sogra. Porém, nós podemos ser parentes de alguém, mas a amizade é algo totalmente diferente. Então, graças a essa amizade, Noemi pôde também voltar a sorrir. Noemi pôde voltar a ficar feliz da vida com aquele netinho nos braços. E assim ela disse: o meu nome agora não é Mara, é Noemi. Então, a amizade das duas ajudou tanto uma quanto a outra a passar por momentos de adversidades. Então, olha só que importância que é a amizade na nossa vida. E elas puderam juntas continuar felizes naquele momento. E Noemi pôde ver a mão, a providência do Senhor novamente na sua vida. O Senhor nunca nos desampara, mas nós que paramos de observar, de ver o que Deus vem fazendo na nossa vida. Então, que Deus possa abrir os nossos olhos para que a gente possa ver também o que Ele faz na nossa vida o tempo todo. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos desamparados, assim como Noemi. Porém, às vezes ele nos manda amigos para nos ajudar a enfrentar a adversidade. Então, o coração de Noemi voltou a ser feliz. E através da vida de Ruth, a Moabita, veio Obed, e de Obed, Jessé, e de Jessé, Davi. E o nosso remidor, o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele veio da descendência de Davi. Então, olha o poder da amizade. E Davi e Jonatas serão os nossos próximos personagens. E que Deus abençoe a sua vida. Leia o livro de Ruth, leia o PDF que vocês irão receber com essa história, né, com alguns versículos, o esboço. Então, que Deus abençoe a sua vida e continue aqui comigo, tá certo? Então, até a próxima aula, que será sobre Jonatas e Davi. Então, através de Ruth, Noemi pôde ter um neto. E sabe como se chamava esse neto? Obed. E Obed era pai de Jessé, que era pai de Davi. Então, olha só, se Ruth e Noemi não tivessem continuado com a sua amizade. Mas tia Michele, elas eram nora e sogra. Porém, nós podemos ser parentes de alguém, mas a amizade é algo totalmente diferente. Então, graças a essa amizade, Noemi pôde também voltar a sorrir. Noemi pôde voltar a ficar feliz da vida com aquele netinho nos braços. E assim ela disse: o meu nome agora não é Mara, é Noemi. Então, a amizade das duas ajudou tanto uma quanto a outra a passar por momentos de adversidades. Então, olha só que importância que é a amizade na nossa vida. E elas puderam juntas
continuar felizes naquele momento. E Noemi pôde ver a mão, a providência do Senhor novamente na sua vida. O Senhor nunca nos desampara, mas nós que paramos de observar, de ver o que Deus vem fazendo na nossa vida. Então, que Deus possa abrir os nossos olhos para que a gente possa ver também o que Ele faz na nossa vida o tempo todo. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos desamparados, assim como Noemi. Porém, às vezes ele nos manda amigos para nos ajudar a enfrentar a adversidade. Então, o coração de Noemi voltou a ser feliz. E através da vida de Ruth, a Moabita, veio Obed, e de Obed, Jessé, e de Jessé, Davi. E o nosso remidor, o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele veio da descendência de Davi. Então, olha o poder da amizade. E Davi e Jonatas serão os nossos próximos personagens. E que Deus abençoe a sua vida. Leia o livro de Ruth, leia o PDF que vocês irão receber com essa história, né, com alguns versículos, o esboço. Então, que Deus abençoe a sua vida e continue aqui comigo, tá certo? Então, até a próxima aula, que será sobre Jonatas e Davi.